Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. A taxa de desemprego do Brasil tem apontado tendência de queda. Apesar disso, ainda é a quarta maior entre as principais economias do mundo. Foi o que apontou o ranking da agência de classificação de risco Austin Rating, que reúne dados de mais de 40 países. O levantamento sobre o terceiro trimestre do ano mostrou que a taxa de desemprego no Brasil chegou ao dobro da média mundial e está em quarto lugar entre as maiores economias do mundo. Segundo dados do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 13,2% no trimestre encerrado em agosto, atingindo 13.700.000 trabalhadores. Antes da chegada da pandemia de Covid-19, o índice estava abaixo de 12% e acabou saltando para 14,7% no começo desse ano. E no conjunto de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a taxa de desemprego caiu para 5,8% em setembro. De acordo com o ranking, apenas Costa Rica, Espanha e Grécia registraram em agosto uma quantidade maior de desempregados em relação ao Brasil, que teve um período prolongado de baixo crescimento. E o país também tem crescido em uma média menor que a dos países emergentes. O mercado financeiro elevou a projeção da inflação. Ao mesmo tempo, a previsão para crescimento da economia caiu neste ano. As estimativas do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado a inflação oficial do país, subiu de 9,77% para 10,12% neste ano. Para 2022, a estimativa de inflação ficou em 4,96%. A projeção está no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, com a expectativa das instituições financeiras sobre os principais indicadores da economia. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 7,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária. O Copom já sinalizou que no mês que vem pode elevar a Selic em mais 1,5 ponto percentual, finalizando o ano em 9,25%. As projeções do Banco Central para a inflação também estão ligeiramente acima da meta para 2022, 11,25%. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central também reduziram a projeção para o crescimento da economia brasileira este ano, de 4,88% para 4,80%. E para 2022, a expectativa para o PIB é de crescimento de 0,7%. A Organização Mundial de Saúde alertou que a variante Delta do novo coronavírus reduziu a eficácia das vacinas contra a transmissão da doença para 40%. A mutação é considerada altamente contagiosa e uma das responsáveis pela nova onda da doença na Europa. Antes do aparecimento da cepa, os imunizantes protegiam em até 60% o contágio. Se você for vacinado, terá um risco muito menor de evoluir para um caso grave ou morrer, mas ainda corre o risco de ser infectado e infectar outras pessoas. Durante entrevista coletiva em Genebra, na Suíça, a OMS ainda destacou que nenhuma parte do mundo deve esquecer das medidas preventivas contra a Covid-19. Embora a Europa seja novamente o epicentro da pandemia, nenhum país ou região está fora de perigo. É importante que todas as nações aumentem suas capacidades agora para garantir que as medidas corretas estejam em vigor para evitar as piores consequências de quaisquer ondas futuras. Nesta quarta-feira, o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças disse que a União Europeia precisa adotar urgentemente medidas de combate à nova onda de Covid-19, porque o fardo sanitário pode ser pesado demais entre janeiro e março. Com mais de 2,5 milhões de casos e cerca de 30 mil mortes registradas em uma semana, o velho continente é de longe a região do mundo mais afetada pela pandemia no momento. A tendência de piora é alta, especialmente nos países onde a taxa de vacinação é menor. A Agência de Saúde da União Europeia apelou aos Estados-membros para que adotem urgentemente medidas de combate à nova onda da Covid-19. Para o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças, caso não sejam tomadas decisões, o fardo sanitário será pesado demais entre janeiro e março.
Cenários de modelagem recentes executados pelo SDC para avaliação de risco rápida mais recente em Covid-19 indicam que a carga potencial de risco de doença na União Europeia da variante Delta é muito alta em dezembro e janeiro, a menos que medidas de saúde pública sejam aplicadas agora, junto a esforços contínuos para aumentar a aceitação da vacina pela população. A chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, disse no Twitter que as doses de reforço da vacina anti-Covid deveriam estar disponíveis para adultos com mais de 40 anos. Von der Leyen citou a avaliação de risco do bloco e enfatizou a necessidade de intensificar a vacinação para controlar a pandemia no velho continente. A chefe do bloco também pediu que a população mantenha a distância e use máscaras. O porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, disse que a situação epidêmica do país está se deteriorando após a reunião do Conselho de Ministros. A conclusão é clara. Nossa situação epidêmica está se deteriorando. Há poucos dias falávamos do início de uma onda muito forte e isso se confirma com uma taxa de reprodução do vírus, o famoso R, que hoje se estima em 1,6 e que provavelmente deve continuar a aumentar nos próximos dias e semanas. O número de contágios diários aumentou quase 80% no país em uma semana e agora está em cerca de 20 mil em média. Na terça, foram registrados mais de 30 mil casos positivos, número comparável ao observado no pico da onda anterior. A Organização Mundial da Saúde teme que o avanço da pandemia do novo coronavírus na Europa provoque 700 mil mortes adicionais até março, caso a tendência atual persista. Além de provocar milhões de mortes e afetar as economias e sistemas de saúde, a pandemia tem consequências socioeconômicas devastadoras. O alerta foi feito pela Cruz Vermelha, que destacou que a situação é ainda pior para mulheres e migrantes. Em seu relatório mais recente, a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho alerta que as consequências da pandemia impactaram de forma desproporcional os setores mais vulneráveis. Isso gerou desemprego e reduziu a renda, além de criar insegurança alimentar e problemas de saúde, de acordo com os dados compilados de 192 países. O presidente da Cruz Vermelha, Francisco Roca, afirmou que a pesquisa confirmou suspeitas preocupantes. Os impactos secundários da pandemia na estrutura da sociedade serão sentidos nos próximos anos e, inclusive, décadas. O documento revela a situação triste de pessoas que já eram vulneráveis e que agora foram levados a uma situação limite. O informe revela ainda como os confinamentos provocaram um isolamento social maior, com muitas mulheres expostas à violência doméstica. Todas as sociedades objeto de estudo afirmaram que tiveram que reforçar os serviços de proteção às vítimas de agressões. E você vai ver ainda nesta edição, a procura das famílias pela região nordeste do país contribui com o impacto positivo do setor de turismo. E ainda, a Serasa promove o feirão Limpa Nome em 6 capitais e também pela internet. Mais de 100 empresas participam da negociação para deixar as contas em dia. Os detalhes você confere em instantes. Até já! O produtor rural de São Paulo vai receber crédito para restaurar áreas desmatadas de propriedades e pode até lucrar com o mercado de carbono. O projeto lançado pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola pretende acelerar a recuperação ambiental no estado. O projeto para promover a restauração florestal de áreas desmatadas busca principalmente produtores rurais com pendências judiciais para participar. A iniciativa, chamada de H2A Hub Agroambiental, conta com o patrocínio de mais de R$1 milhão do fundo do governo britânico Partnerships for Forests.
O programa localiza propriedades rurais que têm áreas aptas para restauro e procura os responsáveis para oferecer a eles um projeto completo de reflorestamento. Além de ter um financiamento para restaurar a área, o produtor rural pode lucrar com o mercado de carbono e ainda pode optar por uma recuperação que permita o manejo florestal sustentável. Atualmente, o estado de São Paulo tem mais de 1 milhão de hectares aptos para recuperação. Segundo a organização do projeto, se apenas 2% da área disponível para recuperação ambiental no estado for recuperada, os projetos podem movimentar mais de 400 milhões de reais e ainda gerar outras fontes de rendas para os produtores rurais envolvidos. As propriedades rurais médias e grandes de São Paulo devem ter pelo menos 20% da área preservada. Essas áreas, chamadas de reservas legais, precisam estar cobertas por vegetação natural e não por plantações. As iniciativas de manejo florestal sustentável também são permitidas. A região Nordeste impulsiona a recuperação do consumo de serviços. Segundo o levantamento do Banco Central, a procura das famílias pela região contribuiu com o impacto positivo do setor de turismo nos últimos meses. O Banco Central avaliou que o Nordeste é a região do país que mais se destacou na recuperação do consumo de serviços às famílias, na comparação com o nível observado antes da pandemia de Covid-19. O levantamento comparou a performance das regiões Nordeste, Sudeste e Sul em relação aos dados da pesquisa mensal de comércio e de serviços, que serviram de referencial para análise. Segundo o Banco Central, esse desempenho do Nordeste pode ter sido influenciado pela retomada do setor de turismo, que registrou um ritmo mais intenso que o observado nas outras regiões. Dados da pesquisa indicam que o consumo de serviços às famílias nos estados da região já havia caminhado para o terreno positivo em setembro, na variação sobre fevereiro de 2020. Ao mesmo tempo, as regiões Sul e principalmente o Sudeste permaneceram a passos lentos. O avanço da vacinação também favorece a volta à normalidade de atividades que dependem de maior interação social, contribuindo para a manutenção da retomada do setor de serviços às famílias. A proximidade do Réveillon tem animado muita gente. Depois desse período todo de restrições por causa da pandemia, as festas e comemorações estarão finalmente liberadas. Mas especialistas fazem um alerta. É preciso conter a ansiedade e manter as medidas de proteção. Por enquanto, o cenário na Avenida Paulista é aquele, bastante conhecido. Pessoas apressadas, cheias de compromisso e trânsito intenso. A Avenida Paulista pode ter novamente a festa de Réveillon neste ano. Na virada de 2020 para 2021, o evento foi cancelado por causa da pandemia. Por isso, a comemoração promete ser especial. Uma expectativa que pode ser percebida entre as pessoas que passam por aqui. Acredito que tenha mudado um pouco. Claro, com muita cautela ainda a gente está cuidando, né? Tendo os cuidados aí. Infelizmente, com toda essa pandemia e agora com a vacinação, eu acho que é, entre aspas, um sinal verde para você viajar. Vai ser diferente? Vai ser especial poder voltar a comemorar? Vai ser diferente. Especial sim, porque o ano novo não vai deixar de existir. Assim, várias coisas, eventos não vai deixar de existir, mas vai ser especial sim. E essa euforia já se reflete nos negócios. A procura por pacotes turísticos para o Réveillon cresceu mais de 50%. E o setor encara a data como uma oportunidade de recuperar um pouco do prejuízo causado pela pandemia. Para nossa surpresa, né, no dia a dia, trabalhando, vendo a retomada das pessoas, né, o quão elas querem realmente, a gente até brincou, né, quando abrir as porteiras, todo mundo vai sair. E, de fato, isso vem ocorrendo. Mas junto com essa empolgação, também aumenta o risco. Especialistas lembram que a pandemia não acabou e é preciso manter os cuidados. O exemplo vem da Europa, onde alguns países estão tendo que retomar as medidas de isolamento social, por causa do risco de uma terceira onda de contaminações pela Covid-19. A gente tem uma oportunidade importante de talvez não repetir os erros que os Estados Unidos ou outros países europeus cometeram. A flexibilização sem que uma parcela gigantesca
da população esteja vacinada. Então, olha só, é importante esse assunto. Nós temos mais 40 a 45 dias para estimular toda a população possível a ser vacinada. Quanto maior o número de pessoas vacinadas, maior será a proteção dos indivíduos. E controlar a ansiedade será o grande desafio, segundo os especialistas. Isso porque, depois de vários meses em isolamento social, com a vida cheia de restrições, muitas pessoas acreditam que o Réveillon pode ser a oportunidade de recuperar esse tempo perdido. Mas esse pensamento pode ser um grande erro. Um erro e um grande perigo. As pessoas que vão para as festas com esse pensamento de que eu preciso tirar o atraso, né, do período em que eu estive fechada dentro de casa, corre um grande risco até mesmo de vida, porque corre o risco de exagerar nas bebidas, de se colocar em situações de risco. Então, nós temos que ter, nesse momento, muito autoamor, muito cuidado próprio de que é possível, sim, se divertir, ser feliz de forma saudável, porque depois que passa a festa, a vida continua. A psicóloga afirma que a celebração é importante e merecida, mas que é preciso responsabilidade. Curtam o Natal e Ano Novo como um momento feliz, mas lembrem que é um momento. Há outros que virão e outros que passaram. Afinal, um novo ano vai começar. A Serasa promove até hoje o Feirão Limpa Nome presencialmente em 6 capitais e também pela internet, como já era antes. Mais de 100 empresas participam da negociação para deixar as contas em dia. Aliviada. É assim que a dona Elizabeth se sente agora. Hoje é aquele dia que a senhora vai deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Vou. É que ela acaba de reduzir consideravelmente uma dívida de R$4.000 que tinha com uma loja de roupas. 70% de desconto. Vou pagar 1.000 e pouco. Descontos de até 99% em multas e juros e boas condições de parcelamento. É o que essas pessoas estão encontrando aqui no Feirão Serasa Limpa Nome, que já havia sido aberto pela internet, mas agora acontece também de forma presencial até sábado, dia 27 de novembro, das 8 da manhã às 8 da noite, aqui no Largo da Batata, na capital paulista. No Rio de Janeiro, o evento acontece na Cinelândia. Em Salvador, Bahia, o endereço é Praça Irmã Dulce. Em Fortaleza, no Ceará, o feirão acontece na Praça do Ferreira. E em Manaus, a ação é realizada no Shopping Amazonas. A gente sabe que tem muita gente que quer vir aqui tirar dúvida conosco, que quer entender como negociar aquela dívida. Tem gente que não tem segurança de fazer de forma online, prefere vir aqui conversar conosco, e tem gente que não tem acesso à internet. É o caso do seu Wilson. Ele não paga internet há alguns meses, por isso, online, ele não tinha como renegociar essa e outras dívidas, que somam hoje cerca de R$25.000. Mas o aposentado veio disposto a fazer negócio. Se for 99%, eu já pago à vista. Já a dona Gláucia até poderia resolver tudo pelos canais digitais, mas preferiu vir até aqui porque, segundo ela, quer negociar olho no olho. Você sai mais segura, é um pouco mais rápida. Online é 10, só que a gente aguarda a resposta. Para participar do Feirão Limpa Nome, basta a pessoa endividada ir a uma tenda munida de um documento com foto e usando máscara. Não precisa agendar. Ela não consegue negociar para o irmão, para o pai, para o tio, tem que ser ela, tem que ser a pessoa com documento com foto. Ou ela pode negociar direto de casa, via nosso aplicativo, tem a campanha Auxílio Dívida, consumidor que fechar dívidas via nosso aplicativo, né, e ultrapassar o valor de R$200 à vista, então ele pode ter 4 boletos de R$50, e pagar à vista até o dia 30, ele recebe R$50 de volta. São mais de 100 empresas participantes no feirão presencial nas tendas, nos canais digitais oficiais da Serasa ou nas mais de 7.000 agências dos Correios parceiras. O ideal é tentar renegociar as dívidas agora, já que esse é o momento em que são oferecidos os maiores descontos. O negócio é terminar este ano de 2021 com um nome limpo? Com certeza absoluta. Mas
Fica o alerta. O Serasa Limpa Nome funciona o ano inteiro. Se não consegue pagar agora, espere e paga depois. É melhor do que ficar endividado novamente. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau!